Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Esther, sou aluna de Técnico de Administração aqui no Senai e queria falar um pouco sobre os pilares da quarta evolução industrial. Os pilares são as tecnologias que impulsionaram a quarta evolução industrial e vamos falar um pouquinho mais sobre 3 deles. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Letícia, sou estudante de administração aqui na instituição Senai Luiz Pagliato e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre realidade aumentada. Mas afinal, o que é a realidade aumentada? Realidade aumentada nada mais é do que a junção do nosso mundo real com a tecnologia. Um exemplo que a gente tem hoje em dia, por exemplo, é o Pokémon GO, onde a gente consegue caçar os Pokémons no jogo, no nosso mundo real mesmo, apontando uma câmera e vendo que ele está ali presente. A diferença de realidade aumentada e realidade virtual é que a realidade aumentada ela é uma tecnologia inserida no nosso mundo real. Por exemplo, aquele óculos da marca Apple, que a gente consegue ver mensagens nele enquanto a gente está andando no nosso mundo real mesmo. Já a realidade virtual é aquele óculos, por exemplo, que a gente coloca e a gente entra totalmente no jogo, como por exemplo de montanha-russa, onde a gente está totalmente inserido na tecnologia. A realidade aumentada é um dos pilares da indústria 4.0 e ela está muito importante hoje em dia no nosso cotidiano. Por exemplo, tem muitas profissões que utilizam dela para ter uma realidade a mais, vamos dizer assim, como por exemplo os engenheiros e arquitetos, que fazem uma simulação no próprio óculos para depois começar a modificar o ambiente. Enfim, a realidade aumentada é um incrível avanço tecnológico para o nosso futuro e ela é muito prática de ser usada no nosso smartphone, nos nossos tablets e até naqueles óculos específicos para isso. Explore mais a fundo para saber mais do nosso futuro. Até mais! Oi gente, boa tarde, eu sou a Lívia, eu vou falar um pouquinho sobre manufatura aditiva. Bom, para dar um breve resumo para vocês, a manufatura aditiva nada mais é do que uma das tecnologias mais inovadoras agora da indústria 4.0, pois ela permite criar objetos físicos a partir de modelos digitais. E como funciona? Ele funciona basicamente por etapas. A primeira etapa é criar um modelo digital tridimensional. Depois desse material digital feito, ele é enviado para a impressora 3D, que converte o arquivo em instruções para depositar o material camada por camada. Esses materiais podem ser plástico, metal, cerâmica e até mesmo materiais biológicos. Por fim, o material é aplicado de uma maneira que ele seja muito preciso e que tenha uma camada bem fininha. E assim ele é solidificado, geralmente por aquecimento ou luz ultravioleta, e assim se cria o objeto físico. Aqui no Senai a gente tem alguns objetos que foram feitos a partir da impressora 3D, como por exemplo esse dinossauro e essa coruja. E agora eu vou falar alguns tipos para vocês. O primeiro exemplo é o FDM, onde ele é feito na impressora 3D, onde o plástico é derretido e depositado camada por camada. Bom, eu vou citar outros exemplos também, que não são tão usados, não tão comuns. Temos o SLA, que utiliza resinas líquidas que são curadas com luz ultravioleta para formar camadas sólidas. Temos também o SLS, que é feito a partir de um laser que é usado para fundir partículas de material. Esses materiais geralmente são plástico ou metal e formar camadas do objeto. EBM, que utiliza um feixe de elétrons para fundir metais, comumente usados em indústrias como a aeroespacial e médica. DMLS, semelhante ao SLS, mas especificamente para metais, onde o laser funde partículas de metal para criar peças metálicas bem complexas. E por fim, eu vou falar das vantagens e desvantagens. Em vantagens, temos a flexibilidade no design, pois, como ele é feito em modelo digital, podemos editar e modificar o que quisermos na hora que quisermos. Também temos a sustentabilidade, pois, como é feita a impressão 3D, normalmente o mais comum, não é tão agressivo para o meio ambiente, já que os materiais utilizados são plástico e a impressora 3D. Falando agora das desvantagens, para o primeiro tópico temos a velocidade, pois se tivermos uma grande quantidade de produção, não vamos conseguir fazer num tempo tão bom. Segundo tópico, custo, já que uma máquina de impressora 3D que realmente seja boa e inovadora, ela vai custar muito caro, fora os materiais que também utilizaremos. E por terceiro e último, temos a limitação de tamanho, já que uma máquina 3D não é tão grande, então se formos fazer algum objeto de um tamanho grande, já não vamos conseguir. E para terminar o tópico de manufatura aditiva, eu vou deixar com vocês um caso que aconteceu 4 anos atrás na Alemanha, onde uma casa foi feita pela impressão 3D. Na Alemanha, engenheiros constroem a primeira casa do mundo feita em uma impressora 3D, que opera praticamente sozinha, vejam só.
aplicando cimento automaticamente e calculando inclusive todas as medidas. Parece um bolo. Exatamente. Você confiaria sua casa, a construção da sua casa a essa impressora? Rapaz, eu não ia pendurar nada na parede, fazer um furo, colocar quadro, nada disso, né? Porque na dúvida, vai que tu fura aqui e cai lá do outro lado. Bom, a impressora 3D faz um trabalho perfeito, Elisa, e que requer menos pessoas na obra. O piso térreo foi impresso em um dia com 2 pessoas. De outra forma, seriam necessários 5 dias e 6 pessoas. A grande vantagem também é que a impressora permite a criação muito mais livre de formas e estruturas diferentes. A casa está sendo construída na região da Bavária e o objetivo é que ela seja eficiente no consumo de energia e tenha forte isolamento acústico, mas tem um efeito colateral que é o desemprego, não é? Boa tarde a todos, me chamo Kaique, sou aluno do Técnico de Administração do Senai e hoje eu vim apresentar sobre um dos pilares da indústria 4.0, o Big Data. O Big Data ele não tem um dia de criação específico, mas ele foi usado pela primeira vez em 1997. Ele também não tem um criador ou um grupo que desenvolveu ele, porque ele é uma coisa muito genérica. Mas ele se tornou popular nos anos 2000. O conceito Big Data foi trabalhado pelo analista Doug Laney. Foi ele que criou o conceito dos 5V. Os 5Vs são um conceito expandido dos 3Vs original do Big Data, que falam sobre suas características e desafios dessa grande quantidade de dados armazenados. E eles são: volume. Volume se refere à grande quantidade de dados massivos e como eles serão computados. A velocidade é com a rapidez que esses dados são processados e armazenados. Também temos as variedades, que variam desde estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Também temos a veracidade, que são a confiabilidade desses dados. E também temos o valor, para qual é a importância desses dados e no que eles vão ser usados. O Big Data processa 3 tipos de dados. Dentro desses 3 tipos, a gente tem os dados estruturados. Os dados estruturados são os dados bem rígidos, que têm um padrão definido que não vai mudar. Um exemplo disso pode ser o Excel, que sempre vai ter os dados dentro de uma célula, dentro de uma coluna e uma linha. Também pode ser aqueles campos de preenchimento, quando você vai preencher seu nome, vai ser nomes diferentes, mas vai ser sempre o nome. É tipo um padrão específico que não vai mudar. Isso é um dado estruturado. Dados semi-estruturados. O que eles são? Eles não se encaixam na categoria dos estruturados, mas também não são totalmente desorganizados. Por exemplo, eles têm uma estrutura mais flexível, mas não é sem padrão nenhum. Um bom exemplo disso é o arquivo XML, que é sempre separado por suas tags e podem ter informações diferentes, mas vai ter sempre um modelo parecido, podendo alterar em poucas coisas, um modelo mais flexível de arquivo. Esse é um bom exemplo de dados semi-estruturados. Dados não estruturados. Os dados não estruturados são os dados que não têm padrão nenhum, totalmente oposto dos dados estruturados, né? Mas eles são conhecidos como imagens, vídeos, textos livres, que tem o campo para você preencher, só que não tem um padrão nenhum, sempre vai ser coisas diferentes. Sabe quando você pesquisa e conversa com seus amigos sobre uma coisa específica? Por exemplo, uma aliança, quando que vai ser meu pedido de namoro? Aí você pesquisa tipos, modelos no Google e só aparece isso para você no Instagram, no TikTok, Facebook, não importa onde, só vai ter aliança. Aí você fala, nossa, que coincidência. Não é coincidência, isso é o Big Data. Ele acumula todos os seus dados e vai dispersando em todos os lugares que você vai consumir conteúdo para você comprar. Então, podemos concluir que o Big Data é uma ferramenta essencial para essa era digital que vivemos. Com ele, a gente consegue fazer grandes armazenamentos, integrações, análises de dados, dentre outras formas que ele pode ser utilizado. Sua utilização vai muito além de coincidências em anúncios, como citado anteriormente. Ele permeia por diversas áreas, sendo negócios, saúdes, seguranças, dentre outros. Com eles vem insights valiosos que são utilizados para tomada de decisões mais precisas e estratégicas. Como já dito anteriormente, quando é de graça, o produto somos nós. E com isso eu finalizo a apresentação do nosso trabalho, passando sobre realidade aumentada, manufatura aditiva e a Big Data. Obrigado por assistir.